Olá, turma. Bem-vindos a mais um encontro da semana, né? Estamos trabalhando sobre o gênero cordel. A gente explorou suas características, sua finalidade, né? Como é que o cordel chegou aqui no nosso Brasil. E hoje, turma, nós vamos trabalhar sobre a análise linguística semiótica, focando na classificação dos tipos de sujeito. A gente já trabalhou o que é sujeito, né? Então, hoje, turma, nós vamos trabalhar sobre como ele é classificado, certo? E para isso, nós vamos explorar os tipos de sujeito que existem, que são os sujeitos simples, o sujeito composto, o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, certo? E nós vamos hoje contar com a ajuda do professor Rodrigo Salles, que vai esclarecer para nós cada um desses tipos de sujeito. Por isso, preste bastante atenção na explicação da aula de hoje, para depois conseguir fazer as atividades com sucesso. E aí, galera, sensacional? Estamos aqui no Português Sensacional para mais uma vez esclarecermos algumas dúvidas sobre a língua portuguesa. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês uma aula especial. Essa aula daqui falará sobre os tipos de sujeito. Sujeito simples, o composto e o oculto, indeterminado. E os tipos de sujeito são, na verdade, 5. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, as perguntas que eu faço são as seguintes: quem é que? Ou então, o que é que? E aí, meu querido, você deve ter percebido que eu faço a pergunta quem quando eu supor que o sujeito é uma pessoa. E aí, primeiro, eu vou dar preferência exatamente a perguntar quem, porque normalmente o sujeito é uma pessoa. O sujeito, na verdade, é a pessoa sobre quem se declara alguma coisa. Então, vamos na prática aqui para encontrarmos quando será um sujeito simples. Comece sempre pelo verbo. O verbo é a parte principal de uma oração. Na frase, existem bastantes inscritos no canal, o verbo aqui presente é o verbo existir. Então eu pego o verbo, sublinho ele e faço aquela pergunta: quem é que existe? Se eu não tiver uma resposta imediata, eu pergunto: o que é que existe? Quem é que existe ou o que é que existe? Bastantes inscritos. Bastantes inscritos, portanto, será o sujeito desta oração. O resto, existem e no canal, fará parte do predicado. Este sujeito aqui, composto por duas palavras, terá uma palavra que é a mais importante, o núcleo, a palavra principal. Qual é a parte mais importante daqui? Bastantes ou inscritos? A parte mais importante daqui é inscritos. Eu tenho, portanto, apenas um núcleo. Este sujeito é chamado de sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo. Observe a frase abaixo. Espera-se um futuro melhor. Por onde é que eu começo? Pelo verbo. Qual é o verbo daqui? Espera-se. Quem é que espera-se? Ou, o que é que espera-se? Um futuro melhor. Um futuro melhor, portanto, será o sujeito da minha oração. E esse sujeito terá uma parte mais importante. Terá um núcleo. Qual é o núcleo? Um futuro ou melhor. O núcleo é futuro. Portanto, como eu só tenho um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Eu vou lhe dar uma dica agora. Quando você achar o núcleo do sujeito, as demais palavras, as outras palavras, serão chamadas de adjuntos adnominais, que é aquilo que não é o núcleo. Então, nesse sujeito daqui eu tenho bastantes inscritos. Isso é o sujeito. Qual é o núcleo? O núcleo é inscritos. Isso significa dizer que bastantes é um adjunto adnominal.
Aqui, um futuro melhor. Futuro é o núcleo. Isso significa dizer que um é adjunto adnominal. E melhor, adjunto adnominal. Sensacional, galera! Vamos para a segunda parte? Vamos agora falar sobre o chamado sujeito composto. Se o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, o sujeito composto é aquele que terá mais de um núcleo, mais de uma palavra mais importante. O professor e o aluno chegaram ao curso. Qual é o verbo desta frase? Muito bem, o verbo desta frase é chegar. Vamos fazer a pergunta para achar o sujeito? Quem é que chegou? O professor e o aluno. Quem é mais importante aqui? O professor ou o aluno? Os dois. Tanto o professor quanto o aluno. Eu tenho duas palavras que são as palavras mais importantes. Portanto, eu tenho aqui um sujeito com dois núcleos. Um sujeito chamado de sujeito composto. Como você é 10 anos, eu quero saber para você. Quero perguntar para você, olha, esse O aqui é o núcleo? Não. Então o que é que esse O é? Adjunto adnominal. Esse O aqui é o núcleo? Não. Então ele é o quê? Adjunto adnominal. Lembra? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Observe a frase agora. Entraram as folhas e o vento na sala. Qual é o verbo daqui? Entraram. Quem é que entrou? Ou o que é que entrou? As folhas e o vento. Qual é a parte mais importante da frase aqui desse sujeito? Folhas ou vento? As duas, folhas e ventos. Portanto, eu tenho um sujeito chamado de sujeito composto. E para fechar essa nossa dica de hoje, essa nossa aula de hoje, falaremos um pouco sobre o sujeito oculto. O sujeito oculto tem outros nomes. Pode ser sujeito implícito, sujeito desinencial, certo? Sujeito implícito, ele pode mudar o nome. O sujeito oculto é aquele que não aparece, mas eu sei quem ele é. Portanto, na frase, acordei cedo hoje, pega o verbo, sempre o verbo. Quem é que acordou? Eu. Aparece aqui o eu? Não, mas você sabe quem ele é. Portanto, o sujeito é chamado de sujeito oculto. Sensacional, galera? Vais ao teatro, qual é o verbo? Vais. Quem é que vais? Tu vais. O sujeito não aparece explicitamente, mas eu sei quem ele é. Portanto, o sujeito é chamado de sujeito oculto. Nessa última frase, eu tenho uma possível pegadinha para você. Quando eu tenho uma frase, João chegou e saiu, eu não tenho apenas um verbo, eu tenho dois verbos. Isso significa dizer que eu não tenho apenas uma oração, eu tenho duas orações. E para cada oração, eu terei o seu respectivo sujeito. Observe, João chegou e saiu. Quem é que chegou? João. O sujeito desta oração aqui é João. É um sujeito de que tipo? É um sujeito do tipo simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Já na segunda oração, quem é que saiu? Claro que você responderá que é João. Só que João já é o sujeito que chegou. Então, João não pode ser o sujeito de saiu. O sujeito desta oração é um sujeito oculto, ele. João chegou e ele saiu. Portanto, galera, o sujeito desta segunda oração é um sujeito chamado de sujeito oculto, implícito ou desinencial. Temos os sujeitos chamados de sujeitos determinados. São 3 sujeitos determinados: o simples, o composto e o chamado sujeito oculto. Existe ainda um sujeito denominado de sujeito, um sujeito indeterminado, e ainda um quinto tipo, que é o chamado sujeito inexistente, totalizando os 5 tipos de sujeito. Os 3 primeiros, o bloco dos determinados. Depois, o indeterminado e o inexistente.
Como nós já falamos sobre os três primeiros, vamos falar agora sobre o chamado sujeito indeterminado. E são três casos de sujeito indeterminado. O primeiro é quando um verbo estiver na terceira pessoa do plural. Entretanto, você não achará o responsável pela ação praticada. Não se esqueça de que para nós encontrarmos o sujeito de uma oração, as perguntas que nós fazemos são: quem é que? Ou o que é que? Quem é que ou o que é que? De maneira que nós temos aqui, ó, arranharam o meu carro. Qual é o verbo daqui? Arranharam. Sublinha o verbo. Quem é que arranhou? Perceba que o sujeito aqui não aparece. E como você é um cara super inteligente, deve estar pensando: Rodrigo, então ele é um sujeito oculto. Claro que não, é claro que não. E por que não? Porque está na terceira pessoa do plural. Essa deve ser a sua atenção na hora de resolver questões. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, você já irá pressupor que é um sujeito indeterminado. Observe que se eu disser arranharam o meu carro, eu não sei quem foi que arranhou. Portanto, esse sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Agora eu vou lhe ensinar um macete sensacional agora. Encaixe o pronome eles antes do verbo, porque só será sujeito indeterminado se encaixar o eles. Olha que sensacional agora. Eles arranharam o meu carro. Encaixa o eles? Sim. Então o sujeito será indeterminado. Primeiro caso, terceira pessoa do plural sem o responsável. Vamos para um outro exemplo. Pegaram o meu chocolate. Pega o verbo, sublinha o verbo. Quem é que pegou? Eu não sei quem é que pegou. Lembra do macete? Eles pegaram o meu chocolate. Encaixa o eles, então o sujeito é chamado de sujeito indeterminado. Eu criei esse macete de encaixar o eles porque você pode se confundir com a segunda pergunta. E perguntar assim, ó: o que é que arranharam? O meu carro. E ficar na tentação de dizer que o meu carro é o sujeito da oração. Para você não ter essa dúvida, lembre-se de encaixar o eles, certo? Afinal de contas, o sujeito e o predicado são os chamados termos essenciais. Então, primeiro você vai achar o sujeito. Quando eu digo, eles arranharam meu carro, eu já sei que encaixa o eles, eu já sei que o sujeito é indeterminado, eu não preciso continuar procurando um sujeito, porque eu já sei que o sujeito é indeterminado. Olha essa frase daqui. Chegaram os livros. Está na terceira pessoa do plural. Tem tudo para ser um sujeito indeterminado. Entretanto, quem é que chegou? A resposta será os livros. Então, isso aqui será um sujeito. De que tipo? Simples. O núcleo, livros. E os é adjunto adnominal. Lembra da aula passada? Rodrigo, eu não consigo diferenciar se é um sujeito ou se não é um sujeito. Encaixa o eles. Eles chegaram os livros. Dá certo? Claro que não. Então, se não dá certo, eles chegaram os livros, o sujeito não pode ser indeterminado, porque só será indeterminado se encaixar o eles. O outro caso é quando eu tiver terceira pessoa do singular mais a partícula se. Esse sezinho aqui será um índice de indeterminação do sujeito. E eu perguntarei quem é que e o que é que e não terei uma resposta. Observe a frase. Vive-se bem aqui. Pega o verbo. Vive-se. Quem é que vive-se? Não tem resposta. O que é que vive-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, observe,
terceira pessoa do singular mais a partícula se, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Pergunta ao verbo. Se não tiver resposta, índice de indeterminação do sujeito. Olha outra frase. Acorda-se cedo no interior. Quem é que acorda-se? Ou o que é que acorda-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, terceira pessoa do singular mais a partícula se, sujeito indeterminado. E o que é que esse sizinho vai ser? Índice de indeterminação do sujeito. Muitas pessoas confundem o índice de determinação do sujeito com partícula passivadora. Para você não confundir índice de determinação do sujeito com partícula passivadora, há um grande segredo. Só é você usar as nossas velhas queridas perguntas. Quem é que? O que é que? Eu coloquei um exemplo aqui para você comparar. Vive-se uma vida louca. Pega o verbo. Vive-se. Quem é que vive-se? Não tem resposta. Mas, o que é que vive-se? A resposta é uma vida louca. Perceba que eu coloquei o mesmo verbo, é o verbo viver. Então você não precisa saber se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se vem do grego, se vem do latim, se vem do hebraico. Simplifique as coisas. A vida é muito simples. Vive-se bem aqui. Quem é que vive-se? Não tem resposta. Se não tem resposta, o sujeito está indeterminado. Agora, vive-se uma vida louca. O que é que vive-se? Uma vida louca. Portanto, isso é o sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples. O núcleo, vida, uma adjunta de nominal e louca, adjunto adnominal. Por fim, o terceiro e último caso de sujeito indeterminado. Lembra o primeiro, terceira pessoa do plural sem o responsável. O segundo, terceira pessoa do singular mais a partícula se. Mas eu pergunto, quem é que e o que é que? E não tenho resposta. O terceiro é quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Ou seja, toda vez que o verbo terminar na letra R. Eu coloquei aqui um exemplo. Navegar é preciso. Se eu pegar esse verbo aqui, navegar, e perguntar quem é que navega, ou perguntar o que é que navega, eu não tenho resposta. O verbo está terminando em R. O verbo está no infinitivo. Infinitivo impessoal. Portanto, o sujeito é indeterminado. São 3 casos de sujeito indeterminado que a gramática nos apresenta. Amar é bom. Observe, amar é um verbo que está no infinitivo. Quem é que ama? Eu não sei quem é que ama. O sujeito é um sujeito indeterminado. Na próxima aula, nós falaremos aqui sobre o último tipo de sujeito, o sujeito inexistente. Foi um prazer estar com vocês. Então, turma, a gente acabou de ver como é que os tipos de sujeito ele é classificado, né? Como é que cada um ele se apresenta, né? Então, nós vamos agora para a nossa atividade de compreensão, certo? Você vai precisar do nosso livro, do material estruturado, e vai abrir na página 150. Gente, preste atenção. A nossa atividade de hoje está voltada toda para a nossa aula. Vocês vão ter que identificar os tipos de sujeito que a gente explorou na aula através das explicações do professor Rodrigo Salles, certo? Então, atento, turma, para você fazer a atividade com sucesso. Então, você vai abrir o livro na página 150 e vai realizar a questão de número 10, que está lhe pedindo para você encontrar no nosso texto de estudo de ontem, que teve como título A peleja do aluno preguiçoso com o aluno estudioso, os tipos de sujeito que existem dentro do texto. Preste atenção, certo? Atento
a cada detalhe da aula. Se você tiver alguma dúvida com relação à questão, reveja a explicação de novo, pois está claramente bem explicada para que você não tenha nenhuma dúvida, ok? Após você fazer essa questão do livro, você vai fazer uma questão que está lá no nosso grupo. Você vai ler uma frase proposta lá e vai escrever nela os tipos de sujeito que cada um pertence.